Valendo. Então, meu nome é Roberto Bride Mendonça. Vou contar um pouco da história da comunidade de Tumbira. Como surgiu a comunidade e até onde se enquadra hoje a comunidade. A comunidade de Tumbira teve um longo de um tempo meio que esquecido no momento pelos os governadores, prefeitos municipais. E ao longo de 8 anos teve assim, tipo assim, eu sou líder da comunidade há 3 anos, mas era morador da comunidade e vi a mudança de três gerações, no caso, primeira, a segunda e a terceira que toma hoje. Começou a comunidade visando uma educação que era muito precária. Na época a gente tinha muita dificuldade na educação. Depois veio ser construída uma escola na comunidade, que veio dar um pouco de educação para as crianças, mas não era o que os jovens queriam na comunidade. Então veio a criação da reserva pelo governo do estado, foi criado em 2007, e em 2008 para 2009 veio a parceria da Fundação Amazônia Sustentável, que veio com vários projetos. Um dos projetos que despertou muito a nível de comunidade daqui da reserva foi de fortalecer a educação. Então, para fortalecer a educação, tinha que fazer uma estrutura para atender. E aí nós construímos um núcleo aqui na comunidade, a comunidade cedeu o espaço, e depois da construção do espaço, da estrutura física, veio-se as parcerias, como SEDUC, Prefeitura mesmo, e nós demos um passo na educação. Depois da educação tinha o ponto da economia, que antes a gente trabalhava ilegal e tal, com a madeira ilegal, e teve muitas apreensões de dentro da reserva. Então a preocupação também como que a gente ia sobreviver em questão de renda. E uma das coisas que a gente tem muito potencial aqui é mexer com turismo. Então o olhar para o turismo, já tinha o meu sogro José Garrido, ao longo de 8 anos atrás, quando construiu a pousada, era pensando no turismo um dia dar certo na comunidade, porque o potencial nós tínhamos muito, que era o rio, a floresta, os bichos, os peixes. Então tudo isso nós tínhamos para mostrar, nós não tínhamos oportunidade. E nós construímos uma pousada, só que ficou 5 anos fechado. E com a criação do núcleo aqui e as parcerias que viemos arranjar, que apareceu a Fundação Amazônia Sustentável com o programa Bolsa Floresta. Quando se falou em Bolsa Floresta, que tem os 4 componentes, para a gente, como líder comunitário, o importante para nós, eu se falo, é o Bolsa Floresta Renda e o Associação, que fortalece dando capacitações, fazendo oficinas, como a gente vai desenvolvendo o trabalho, pegando o projeto da comunidade, fortalecendo lá na capital com os outros órgãos, outros parceiros. Então isso despertou a ideia de trabalhar com turismo, já que nós tínhamos uma estrutura e estava fechada, e tinha um potencial, nós tínhamos um lugar bonito e tinha visitante querendo desenvolver, querendo conhecer. Então nós já passamos a criar um pouco de roteiro do turismo em base comunitária, para saber o dia a dia da comunidade e aproveitar a estrutura que nós já tínhamos. E aí a Fundação entrou como parceira, a Bolsa Floresta, dando capacitações e ao mesmo tempo trazendo o cliente para desenvolver. Claro que o impacto foi grande, porque a gente, por exemplo, eu trabalhava em madeira e de uma hora para outra mudar para um trabalho que seria totalmente diferente. Apesar de ser no mesmo lugar, mas o impacto foi grande. Aí foi desenvolvendo aos poucos e aos poucos nós fomos tendo a visão também de trabalhar com turismo, tem que preservar. Preservar tem que ter consciente das pessoas que vão gerando. Por exemplo, eu tenho 2 filhos que hoje já tem uma visão que 2 anos, 3 anos atrás, eu mesmo não tinha. Então nós tivemos capacitações para atendimento de pessoas de fora, tivemos capacitações em comida regional, né, culinária, através da fundação, que deu um apoio total em técnicos. E como a gente fazer o empreendedorismo? A gente tem um pouco de vida aprendida, mas sempre é bom ter um acompanhamento técnico. Aí nós tivemos a coisa de aumentar. Tá, mexer com turismo engata no translado.
nós tivemos desenvolvendo também, fazendo tipo um empreendedorismo de como chegar as pessoas aqui na comunidade, como passar o conhecimento lá. A divulgação seria muito bom para a gente, mas a gente já está preparado. Aí a fundação ajudou a gente nessa parceria de divulgação e geralmente as pessoas me ligavam querendo saber como chegar na comunidade, engatavam no traslado de Manaus para cá, que é 70 quilômetros por água, aquático. Nós não tínhamos, nós trabalhamos e pensando no futuro, compramos hoje uma lancha que dá o suporte do traslado de Manaus para cá, que é a capacidade de 16 pessoas. Tá certo que não sei se nós teria capacidade de ficar com uma semana com um grupo de 16 pessoas, mas no momento nós trabalhamos com hospedagem para 12 pessoas. Mas a alimentação a gente já fizemos até para 50 pessoas, 60. Então foi uma mudança de 8 anos para cá que eu vi as 3 mudanças acontecer. Tá certo que a economia hoje é melhor, eu diria mais sustentável. Hoje a comunidade tem energia 24 horas, eu diria 70% de energia sustentável, que é energia solar. Híbrido com gerador, mas eu diria que isso é pensar na sustentabilidade. Nós teremos hoje também água encanada, que antes nós não tinha, educação, posto de saúde. Então é uma maneira que vê uma mudança que eu acredito que toda a comunidade pensa ainda ter paralelo. Então a gente fica muito orgulhoso de estar na comunidade, trabalhando em cima daquilo que a gente queria, né? Que é a preservação, mas a preservação desde que deixa resultado para a gente que mora aqui na comunidade, entendeu? Então acho que o bom disso tudo é que a gente fica pensando no futuro. Eu acredito muito no futuro a gente possa desenvolver um projeto com a comunidade toda urbanizada e sempre visando no futuro para trabalhar no turismo em base comunitária, que é um turismo talvez novo, mas um turismo que possa conhecer a comunidade como ela é e como ela vive o pessoal dentro dela. É um turismo que possa agregar valor para a família que está na atividade dela, sem mudança de cultura local, entendeu? Vamos dar uma coisa que eu acho que eu fugi um pouco Eu acho que foi foda. da pergunta. Foi bom.